Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu tô bem, aqui quem fala é o Nunes 284 no nosso queridíssimo Quarteirão FC. E hoje a gente vai, fazer pro nosso segundo vídeo aqui do canal, falar sobre a classificação do Tricolor Paulista. O São Paulo passou de fase, tem que respeitar o Tricolor, hein? Voltou a vencer, não vencia desde maio na própria Sul-Americana contra o Boston River. Tinha sido a última vitória, primeira vitória do São Paulo pós-Copa. E não vence desde abril pelo Campeonato Brasileiro. Domingo tem jogo contra a Chapecoense fora. Será que vai dar essa resposta, né? Vamos ver como que tá, mas vamos falar bastante da classificação do São Paulo. E hoje tem jogo Cerro Porteño e Palmeiras, jogo da volta das oitavas da Libertadores. Palmeiras precisa ficar ligado, hein? Cair pro Cerro nessa fase tão cedo. Olha, sem Andreas Pereira, hein? Como que será que vem o time do Palmeiras? Vamos ver, hein, rapaziada. Falar um pouquinho também dos times classificados da Libertadores ontem, e é isso, vamos embora. Bom, primeiramente, vamos começar pelo São Paulo. O São Paulo jogou ontem na Sul-Americana e ganhou por 3-1. Pois é, São Paulo ganhou por 3-1 do Bolívar após o empate 1-1. E é um jogo que, primeira coisa que tem que falar, ressaltar, é o peso, tirar esse peso das costas. Tava um caminhão pesando nas costas de São Paulo. É uma vitória que espanta toda essa zica que tava o São Paulo. É o famoso sai zica pro torcedor São Paulino. O jogo começou, o pessoal foi bastante no Morumbi, se eu não me engano foi 42 mil. Só pegar o númerozinho certinho pra vocês, para não falar besteira. Isso aí, 42 mil pessoas dentro do Morumbi para ver o São Paulo jogar contra o Bolívar. E começou o jogo, um jogo muito importante para o São Paulo. Não muito importante, como eu tinha falado no vídeo, o foco é o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que obviamente foi um ótimo resultado, porque foi uma classificação 3-1. Mas como eu falei, de tirar o peso das costas, tirar esse grande peso das costas, com uma vitória finalmente, voltar a vencer. Com os protagonistas aparecendo, o Luciano, o Caleri, que são os caras que são cobrados bastante nesse elenco, por serem caras que já mostraram muito com a camisa do São Paulo e tudo mais. Voltam a aparecer, fazem gols importantes e decisivos, O jogo começa um 0-0 ali, um pouco o jogo mais pro São Paulo, tudo mais. São Paulo mostrando bem mais vontade, tudo mais. O time do Bolívar, assim, muito abaixo. E pensar que era pra ser São Paulo e Grêmio, cara. Pô, ia ser muito mais legal que falar pra vocês de São Paulo e Grêmio e tudo mais. Mas o Grêmio conseguiu ser eliminado por esse Bolívar e perdeu em casa, tá? Abre o placar, numa boa jogada ali do São Paulo, uma boa tabelinha ali que faz um grande passe, do Danielzinho. O primeiro gol é muito bonito, tá? Toda jogada ali construída, tudo mais. Como que é o nome dele? Esqueci, o Iago, jogou muito bem. Camisa 12 jogou muito bem. Ajuda muito no primeiro gol. Faz o passe ali ótimo pro Danielzinho, que faz um passe exato pro Luciano. Eu ia falar Luizão, não sei porquê. Pro Luciano, que finaliza de primeira ali, faz um belo gol ali de primeira, abre o placar. E termina o primeiro tempo, o São Paulo obviamente mostrando muito mais, o Bolívar nem dava tanto perigo assim. Terminou o primeiro tempo, só que tava um pouco parecido o jogo que foi o Curitiba, sabe? Assim como todos os jogos tava nessa volta do São Paulo, Começa 1-0, tudo mais, não sei o que, vai, toma um empate, aí dá aquele desastre e tudo mais no time. Volta o segundo tempo, o que acontece? O cara do Bolívar acerta um golaço. Golaço, ele pegou de primeira. Eu não lembro se teve desvio, talvez, acho que até teve um desvio, tá? No chute dele. Mas foi um golaço ali no início do segundo tempo. Não foi início, do segundo tempo. Mas deixa eu ver aqui certinho. Aos 61, um pouco ali no início. Aos 61 minutos de jogo, ele faz o golaço, o Bolívar faz o golaço. E aí o que o torcedor São Paulino vem, ferrou, vamos cair tudo de novo, vai vir todo aquele revés, tudo mais, não sei o que. Pra alegria do torcedor São Paulino, passa 5 minutos, o cara do Bolívar faz uma burrada lá, bola cruzada lá, bate no braço dele, e aí pênalti para o Tricolor Paulista e vai pra bola Caleri. Todo um peso ali, tudo bem, não os rivais, vão querer zoar. Não, Sul-Americano, o Bolívar, não sei o que. Porque a fase do São Paulo, meu irmão, ganhava de ninguém. São Paulo não conseguia ganhar de ninguém. Se colocasse o São Paulo pra jogar jogo da velha, ia da velha. São Paulo não conseguia ganhar. Era o máximo empatar. Perder, empatar. Empatar, perder. Perdeu, empatou. Era isso São Paulo. Esse era o São Paulo. E tem essa chance com o Caleri, muito boa, com o pênalti, Uma chance melhor que chance essa não tem, no futebol pra fazer gol. Caleri vai, bate muito bem, bate no alto, sem chance pro goleiro. Bate muito bem, volta a aparecer, faz tempo que ele não fazia gol.
volta a marcar gol. Ele que tá muito bem nessa temporada, né? Tá com 16 gols marcados na temporada, né? Acho que é 16 ou 17, posso estar enganado. É um desses dois números, acho que é 16. Mas ele tá com bastante gol marcado na temporada, tá muito bem. Voltou muito bem depois da lesão, né? Da lesão que ele teve, se esperava que poderia voltar mais abaixo, tudo mais, sei o que, faz parte, né? Mas voltou bem, voltou sendo decisivo. E hoje ontem, né? Decidiu pro São Paulo na classificação. O gol da classificação é dele, né? Ainda viria, o São Paulo mostraria mais vontade e tudo mais, sei o que, passaria 8 minutos e o São Paulo voltaria a abrir o placar, a fazer o outro gol, com o Sabino, né? Cruzamento do Arthur ali, Sabino fez de cabeça, 3-1, matou o jogo. O Bolívar, com todo respeito, 2-1, já sabia que o São Paulo já estava confiante que o São Paulo ia passar, mas depois do 3-1, cara, eu falei, não esquece, tem chance, o Bolívar é muito ruim. Já tava achando que o São Paulo ia passar. Com o time vendo o Bolívar jogar, nossa senhora, muito ruim. Mas não importa, o São Paulo não tá ganhando de ninguém, o importante foi ganhar e a classificação. Tira esse peso das costas e tudo mais, jogadores voltando a jogar bem, o Sabino jogou muito bem, o Dorival acertou, colocando ele jogou muito bem, saída de bola muito boa, fez um ótimo jogo. Como foi do próprio Luciano, acertou uma bola na trave, poderia ter feito o segundo gol da partida, né? Ele perde a chance ali, depois o Bolívar empata, né, no golaço, até pensa, putz, né, podia fazer falta, segundo o Luciano vai fazer falta, não acabou não fazendo, os torcedores são paulinos aí, boa pra eles, mas não é isso mesmo, cara, não foi um jogo esplêndido, não foi um jogo maravilhoso pro São Paulo, de bonito, né, de futebol apresentado, mas era o que precisava fazer. O São Paulo tá numa situação que, meu irmão, é só resultado, é só ganhar, o que importa é ganhar. A classificação agora contra o Bolívar ajudou, levantou esse ânimo, conectando o torcedor com o time, o torcedor foi apoiar. Uma terça-feira à noite, 9 da noite, 42 mil pessoas, foi bastante pessoa no Morumbi apoiar o São Paulo, e então conecta com o torcedor, né? Essa vitória é uma vitória que dá um gás pro São Paulo na temporada. Então o São Paulo passou do Bolívar, agora vai pegar o Boca Juniors nas quartas de final. Eu vou ver a data certinha aqui para vocês de quando vai ser o jogo, né? Se tem alguma data específica ainda, né? Acredito que é mês que vem, mas não sei se tem uma data específica ainda, acho que não. Mas só vou dar conferida aqui para vocês. Mas enquanto eu vou falando, enquanto eu vou pesquisando aqui, é um jogo difícil, tá? Contra o Boca Juniors. Acredito que vai ser um jogo bem difícil, mas decide a volta no Morumbi. Com todo respeito, beleza, o Boca ganhou no agregado contra o Recoleto, foi 7-1, foi 3-0, 3-1 a ida e 4-0 a volta. O Boca atropelou o Recoleto. Mas assim, todo respeito, esse Boca aí, cara, a única coisa que um bom jogador que tem é o Paredes, né? Tem o Merentiel também, que é bom jogador, mas todo respeito aí, o famoso Boca sem dente, né? Ninguém tem muito medo desse Boca não, bem tranquilo esse Boca aí, acho que o São Paulo até consegue passar, hein? Mas enfim, tem que focar no Campeonato Brasileiro, vai pegar domingo agora Chapecoense, tem que ganhar, é fora de casa, mas é a lanterna do campeonato, tem que ganhar da Chapecoense, 1-0, 2-1, não importa como, tem que ganhar. Ganhando da Chapecoense, respira mais ainda, melhora mais ainda o momento, porque também, né, nessa semana agora, né, próxima semana, depois do final de semana, vai ter Copa do Brasil. E o São Paulo, né, foi eliminado da Copa do Brasil, né, obviamente o torcedor tricolor não queria, mas foi eliminado e vai ter a semana de descanso, né, de treino e tudo mais, para poder recuperar o jogador, para treinar tudo mais, um tempinho a mais aí, para se preparar para o Campeonato Brasileiro, né. Tem a semana de Copa do Brasil agora, a primeira, aí final de semana vai ter Campeonato Brasileiro, e depois outra semaninha pro São Paulo aí, pegar de boa aí, esperar passar os jogos da Copa do Brasil, e treinar tudo mais. Enfim, São Paulo vai ter 2 semaninhas aí de treino aí mais de boas. Então, bem tranquilo pro São Paulo a classificação, era bem tranquilo, tá? É porque o São Paulo vive um momento ruim, mas o time do Bolívar é muito fraquinho, como eu disse pra vocês. Foram 11 chutes a 5 do Bolívar, 3 chutes no gol, o Bolívar chutou 2 vezes no gol só, e o gol foi tipo, mano, foi um golaço que só time que tá na fase ruim toma. É impressionante. Acho que o São Paulo precisa melhorar um pouquinho a pontaria, porque foram 11 chutes e 3 no gol, os 3 gols, né, no caso. Então tem que melhorar, tem que acertar mais o gol, mas como eu falei, o importante foi o resultado, né? Nada mais importava, a classificação e o resultado, era isso que importa, né? O Newton também jogou muito bem, né? Dá um destaque para ele.
fez um papel meio que ali de terceiro zagueiro, mas acrescentou bastante ao time, jogou muito bem. Por mais é isso mesmo, mano. O São Paulo agora, como eu falei, é foco no brasileiro. E é isso, esperar até o próximo jogo contra o Boca. Tem que ganhar, se pensar, né? Se for pensar numa projeção para um título de Sul-Americano, o São Paulo tem que se garantir no brasileiro. Tem que fazer, por exemplo, o jogo contra o Curitiba, era para ter feito ponto. Agora o jogo contra a Chape é chance ideal para fazer ponto, porque vai fazendo pontos, você vai se afastando do Z4, você vai podendo respirar mais durante a temporada e falar, tá, agora a gente pode, como a gente tá mais tranquilo no brasileiro, tá um meio de tabela para cima, a gente pode ir com tudo na Sul-Americana e tudo mais, sei o quê, porque é o Boca, não dá pra você ir com o time misto, por mais que o Boca é bem mais abaixo, não é aquele Boca Juniors de anos atrás, ainda assim é o Boca Juniors, cara, então é importante que o time titular, é importante o São Paulo se safar logo do brasileiro para não ter chance de brigar por cair e tudo mais, e poder ir pra cima com o Boca e pensar, né, quem sabe num título de Sul-Americana aí, talvez aí, pode ganhar, tá? Se passar do Boca, provavelmente pode pegar o River, né, se o River cumprir o favoritismo e chegar na semifinal, e aí é mais chato ainda do que o Boca, mas acho que são os dois times a se bater na sua, seria o Boca e o River, e o Atlético Mineiro tá muito bem, tá? O Galo tá muito bem, mas enfim, isso aí é papo mais pra frente e tudo mais. O importante, como eu falei, tirar o peso das costas, vencer um jogo novamente na temporada e poder dar essa continuidade, não importa jogando bem ou não, tem que vencer o jogo contra a Chapecoense no domingo. Então, mas é isso mesmo, rapaziada. Beleza? Passando aqui breve também, falar de Libertadores, que a gente vai falar de Palmeiras, pois é. Só falando antes que o Estudiantes ontem ganhou de 3-0 do nosso querido Universidade Católica. A Católica foi eliminada da Libertadores. Teremos Estudiantes, agora ele está esperando Rosário Central ou Corinthians, né, para poder jogar. Vamos ver quem vai passar aí dos dois. O Estudiantes só está esperando o adversário. E o Fluminense passou ontem, né? Jogou bem, eu achei. Tá? Teve uma expulsão aqui do Canóbio que ferrou o time, mas jogou bem. O Serna entrou muito bem ali no jogo. Acabou tomando um empate, um pênalti ali, né? Pênaltizinho ali, ridículo ter marcado aquele pênalti, né? Mas enfim, mesmo um pênalti mal marcado pro Independente Rivadavia no último minuto, cara, que pecado. Podia ter desabado, o mental do Fluminense podia ter ido o caramba, desabado totalmente. Os caras manteram, foram nos pênaltis. E tem que falar dele, né? Fábio, né? O cara mais uma vez salvando o Fluminense aí. Pegou 2 pênaltis. Absurda a segunda defesa dele, tá? A segunda defesa dele que ele faz de mão trocada. Nossa senhora. Coisa linda, tá? Coisa linda de se ver do nosso menino Fábio. Só pra informar também, o Tolima perdeu ontem de 1-0 pro Del Valle. Jogo na casa do Tolima, né? O jogo tinha sido adiado por causa do que tava tendo na Colômbia e tudo mais, enfim. Mas o Del Valle venceu e vai jogar a volta em casa. Provavelmente vai se classificar, né? Tolima e Del Valle, que é adversários de Flamengo ou Cruzeiro, que também jogam hoje. Baita jogaço, tá? Baita jogaço. Não vou comentar muito nesse vídeo, né? Mas amanhã posso comentar sobre como foi o jogo, tudo mais um pouco pra vocês. Mas vai ser um baita jogo, tá? É o melhor jogo da Libertadores, assim, pro que jogam hoje, de futebol, é tipo uma final antecipada, tá? Baita jogaço, mano. Baita jogaço no Maracanã. Fosse pra dar um palpite rapidinho aqui, acho que o Flamengo passa, mas se o Cruzeiro passar, é zero surpresa, tá? O Arthur Jorge tá fazendo um trabalho excepcional com o Cruzeiro, absurdo. O Cruzeiro jogando muito futebol, muita bola. Então vai ser um jogaço, tá? Recomendo vocês assistirem 9h30. Todo mundo assistindo aí, brabo. Muito jogaço. Mas enfim, vamos falar, né, do verde. Vamos falar do verde, que é o verde, é o Palmeiras. Palmeiras joga hoje contra o Cerro, fora de casa. Jogo difícil, jogo complicado. Tem que dar a vida hoje. Hoje vai ser complicado, mas tem que passar. Enfim, o Palmeiras, né, tava reparando nisso, cara. Se você for pegar as eras vitoriosas do Palmeiras, né, no caso, essa era que a gente tá vivendo agora, né, mas principalmente você pega desde quando o Abel chegou, cara, o melhor elenco da era Abel, tá? Você tem Andrés, você tem John Arias, você tem Vitor Roque, Flaco Lopes, que quando chegou, muito contestado, obviamente, tá jogando mal, não sei o que, jogando muita bola, né? Não tá o primeiro semestre daquele Flaco que o torcedor do Palmeiras conhece, mas jogando bem, tá decidindo o gol
O gol do jogo da ida é dele, né? Tem que respeitar o nosso querido Flaco Lopes. Enfim, então tem o melhor elenco, muito parelho com o Flamengo. Ainda acho o elenco do Flamengo melhor, mas muito parelho hoje em dia, tá? O Palmeiras tá muito mais parelho do que era antes, tá? E olha que antes ganhava mais, mas, enfim, né? Um melhor elenco desde a era Abel, né? E o Palmeiras ainda segurou, né? Alguns jogadores nessa janela, né? Segurou o Alan, não vendeu o Alan, não vendeu o Flaco Lopes, para poder, talvez possa vender no final da temporada, mas segurou para não vender, para ajudar nessa reta final de temporada, né? No Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e na Libertadores, né? Segurou, então assim, você via que o Palmeiras não fazia isso, né? Em 24 não conseguiu segurar o Endrick. Pô, o Endrick foi vendido no final de 22 ali, né? Ainda tava na Copa, eu acho, foi um negócio assim. O Real Madrid já tinha comprado o moleque, mano. O moleque final de 23 já, final de 23 não, desculpa. Metade de 24 já foi embora. Só que aí surgiu o Estevão, que era uma peça absurda, tudo mais, não sei o quê. Só que metade do ano passado teve que ir embora. E aí não teve que ir pra Copa do Brasil, tudo mais, perdeu o Richard Rios também, enfim. Esse ano não, o Palmeiras segurou suas duas peças, né? Acho que as mais principais que estavam sendo sondados aí pro mercado eram o Flaco Lopes e o Alan. Os dois o Palmeiras conseguiu manter por essa reta final de temporada. Só que tá jogando fraco, tem que jogar melhor, cara. Conseguiu manter o elenco titular, tá com um baita elenco, tem que jogar mais futebol. E hoje é o grande dia, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem. O importante pro Palmeiras hoje é passar. Não importa como, tem que passar. Tem que passar. Ah, jogou feio. Ah, jogou mal, não sei o que. Não importa. Tem que passar. Tem que passar. Se for igual o Fluminense, tá? Pode ser igual o Fluminense ontem, de verdade. 1-1, um expulso, pênaltis, passou. Meu irmão, o que importa é a classificação. Tenho certeza que o torcedor palmeirense só quer a classificação. Não precisa nem vencer. Tipo, jogando bonito. E nem vencer mesmo. Pode ser nos pênaltis, como eu falei. O importante é a classificação. Pra poder tirar tudo mais, não sei o que. Essa nhaca. É isso aí, vamos Palmeiras, não sei o que. Vai tirar essa nhaca, cara. Então, independente da forma que for, o que importa só é a classificação, cara. E isso vai ferrar, se o Palmeiras cai hoje pro Cerro, cara, ferra muito o planejamento financeiro, né? Só para explicar para vocês, para caso alguns não saibam, todos os times no Brasil têm um planejamento financeiro. O que é isso? É quando o time planeja, tipo, ganhos, né, de lucros com campeonatos, e aí ele planeja, né, até qual fase de campeonato eu posso garantir que vamos chegar para poder contar com esse dinheiro, para poder, né, investir os dinheiros do clube e tudo mais, os jogadores, enfim, o dinheiro do clube, né, a receita do clube com campeonatos. O Palmeiras, né, o planejamento que eu tinha pegado aqui, tinha visto, né, se tiver errado eu trago para vocês e informo se estava errado ou não, mas acredito que é esse mesmo. O planejamento do Palmeiras é de G4 no Campeonato Brasileiro, óbvio, né, pô, melhor time junto com o Flamengo. Podia até colocar um G2 aí, mas tem que ser um negócio, caso dê um erro de percurso, alguma coisa assim, coloca o Palmeiras, coloca G4. Quartas de Libertadores, né, chegar pelo menos, no mínimo, nas quartas. Quartas de Copa do Brasil e semifinal do Paulista. Então, é muito importante o Palmeiras atingir essas metas. Ano passado, por exemplo, não atingiu a meta nas quartas da Copa do Brasil, caiu nas oitavas pro Corinthians. Mas chegou na final do Paulista, chegou em final de Libertadores, foi segundo do Campeonato Brasileiro, e teve também, ano passado, foi um ano mais atípico, porque teve o Super Mundial, que o Palmeiras chegou nas quartas e ganhou um dinheiro a mais, embolsou uma grana a mais, né? O Super Mundial ajudou bastante gente, por isso que é importante, viu, o time jogar um Super Mundial, porque dá uma grana, coisa linda de se ver, né? Tá tendo uns rumores aí de que vai ser no Brasil em 2029, pô, vai ser bonito, hein? Imagina, campeão brasileiro de 2028 jogando, tem um time que foi campeão brasileiro, e foi convidado a jogar o Mundial e foi campeão, hein? Olha, é um timaço aí, hein? Mas enfim, brincadeiras à parte. O Palmeiras, ele não caía numas oitavas de final para um time estrangeiro, né, sem contar times brasileiros, desde 2017, quando caiu pro Barcelona de Guayaquil, foi isso mesmo? Foi nos pênaltis, né? Perdeu nos pênaltis dentro do Allianz Parque. Era o atual campeão brasileiro e acabou caindo, né? Favoritaço para passar e foi eliminado. O Palmeiras esse ano também é favoritaço, tudo mais, sei o que, tem que passar, cara, não pode cair, mano, faz muito tempo, pô, depois você pega 2018, chega em semifinal, contra o Boca, 2019 cai, aí vai caindo pra brasileiros, né, aí 20, 21 campeão, 22, 23 semifinal, 24 caiu nas oitavas, né, pro Botafogo, mas, pô, era o Super Botafogo, tinha um baita dinheiro, baita investimento, então quem Botafogo e foi o campeão, né, então, quem Botafogo lá, beleza, mano, quem Botafogo era
era bem forte, não sei o quê. Se você for pegar nos últimos anos, foi o único time que o Palmeiras caiu que foi campeão, né? E ano passado, obviamente, porque foi o Flamengo que foi a final, né? Pô, aí não tem como, né? Se você vai perder a final, óbvio que você não vai ser o campeão, né? Pô, o campeão é o outro, né? Pô, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Então, cara, o Palmeiras tem que passar. O planejamento do ano coloca no mínimo nas quartas. E você cair nas oitavas da Libertadores. E, como eu falei, né, em 2024, o Palmeiras caiu nas oitavas pro Botafogo. Uma coisa é você cair pro Botafogo, aquele Botafogo. Hoje em dia também não pode. Mas aquele Botafogo, pô, já é. Aquele Botafogo, você vê que até hoje os times querem aqueles jogadores daquele time. O próprio Palmeiras tem Marlon Freitas e Barbosa, que eram titulares daquele Botafogo. O Palmeiras tentou o Almada, não conseguiu. O Flamengo tentou o Luiz Henrique e o Almada, não conseguiu. E todos os jogadores daquele Botafogo. Então, assim, aquele Botafogo muito valorizado. Você tem o John lá no Forest, o Igor Jesus foi artilheiro da Europa League no Forest. Então, assim, pô, mano, aqueles jogadores do Botafogo são muito cobiçadíssimos. Você vê como aquele Botafogo era um baita timaço. O técnico, Arthur Jorge, tá onde? No Cruzeiro. E tá mostrando, de novo, que ele não é qualquer técnico. Tá fazendo um ótimo trabalho com o Cruzeiro, cara. Então, você vê que aquele Botafogo que o Palmeiras cai nas oitavas, realmente era um baita Botafogo. E o Palmeiras quase passa, hein? Se não é a mãozinha do Gomes nos pênaltis, podia ter dado Palmeiras, enfim. Mas aquele Botafogo era um baita timaço. Então não dá pra entender o Palmeiras cair. E ano passado, perdeu uma final, né? Pro Flamengo, pô. Uma final é mais entendível, ainda mais pro concorrente direto que disputa título todo ano pro Palmeiras aí. Agora, oitavas pro Cerro, meu Deus do céu, né? Não tem condição do Palmeiras cair pro Cerro Porteño, né? Então, tem que passar, não importa como, não importa o jeito, jogar bonito, não, você tem que passar. Vai uma possível escalação, né? Tá puxando, pesquisando aqui. Tem uma possível escalação do Palmeiras, né? Provável, né? Com o Carlos Miguel no gol, aí o esquema de 3 zagueiros, com o Barbosa, Gustavo Gomes, Murilo. Tem o Evangelista no lugar do Andreas, o Marlon Freitas ali, né? Mantendo a dupla ali, só que sem o seu parceiro Andreas. Com Piquerez, Alan e o trio de ataque com Maurício, John Aras e Flaco Lopes, né? Podendo ser o trio de ataque. Cara, mas aí isso é uma provável, né? A gente não sabe o que o Abel vai fazer. Tem prováveis escalações, né? Tipo, tem também a chance dele colocar o Emiliano no lugar do Evangelista. Isso eu acho um pouco mais difícil, mas tem chance de colocar o Emiliano para fechar mais um pouco os espaços, né? Do jogo. O Vitor Roque também pode não jogar, não ser titular, né? E tem um outro caminho também que o Maurício pode assumir, né? No lugar do Andrés ali, lugar do meio campo, né? E colocar o Vitor Roque. Aí fica um time bem mais ofensivo, com o Maurício, John Arias, Flaco Lopes, Vitor Roque. É um time bem mais ofensivo. Mas assim, se fosse pra apostar, acho que o Abel não iria 100% ofensivo assim, cara. Tem que tomar cuidado, cara. Tá jogando fora de casa, com o Cerro. Tá? O Cerro diz que já sabe qual que é a postura certa pra derrotar o Palmeiras, né? Os dirigentes já falaram, declaração de jogador, que o esquema pra jogar contra o Palmeiras é de uma forma reativa, né? E faz sentido mesmo, né? Você ir todo pra cima contra os Palmeiras, você vai tomar gol, cara. Então você tem que jogar de forma inteligente. Então o Palmeiras, acho que independente, tá, de qual escalação assumir, de qual time for para campo, tem que classificar, tem que passar, né? Ainda mantém as porcentagens que eu tinha falado para vocês no vídeo anterior, de um 80% a 20%, né? Talvez um 75% a 25%. Mas o Cerro não é bobo nem nada. O Cerro não é bobo nem nada. Vai jogar, acredito, de forma esperta, a não ser que surpreenda todo mundo e se lance contra o Palmeiras e toma um amasso, né? Pode acontecer isso aí, depende de como tá a confiança do Cerro, né? Vai que estão super confiantes e vão com tudo aí e acabam tomando na jabutenha, né? Sabe como que é? Mas eu ainda acho que o Palmeiras passa e tem que passar para melhorar esse ano de temporada, para melhorar, né? Como eu falei, é uma sequência até que resolvendo esse jogo contra o Cerro, passando contra o Cerro, domingo pega o Vasco, assim, com todo respeito ao Vasco, é um jogo para 3 pontos, então é um jogo já, 2 jogos em sequência, uma classificação, uma vitória contra o Vasco, anima já o torcedor, porque tem Copa do Brasil, tem jogo contra o Santos, e assim, vai jogar, decidir fora, na Vila, complicado, irmão, pois tem que ficar esperto, mas enfim, tem que passar, a verdade é essa. Palpite pra hoje, acho que o Palmeiras passa, acho que um 2-0 Palmeiras, acho. Mas me diz aí, torcedor, o que você acha, né, do Palmeiras? Você acha qual que é a escalação que o Abel tem que ir ou não? Qual que é o jeito de jogar que o Abel tem que fazer nesse jogo contra o Cerro? Enfim, me diz aí qual você acha, qual que é a sua opinião. Tá certo? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que acompanharam até o final do vídeo. Brigadão. Amanhã sai vídeo novo, tá? Falando sobre o jogo do Palmeiras, tudo mais, não sei o que. Falando até de Flamengo e Cruzeiro, vou pegar um pouco pra assistir o jogo e falar pra vocês aqui amanhã. Mas vamos deixando nos comentários as opiniões de vocês, ok?
Tudo certo? Obrigado pelo vídeo de hoje. É nóis, tamo junto, valeu, tchau.